worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. You're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Então, muito bom dia a todos. Estamos já dentro de momentos a começar mais um culto online da Segunda Igreja Batista do Barreiro. Aproveitem então estes últimos momentos, podem partilhar este direto, podem criar grupos de visualização, ponham comentários de onde nos estão a ver. Vamos então partilhar este culto para que mais pessoas possam ouvir também a mensagem da parte de Deus. Então, mais uma vez, muito bom dia. Vamos iniciar mais um culto online da Segunda Igreja Evangélica Batista do Barreiro. As nossas instalações estão sitiadas na Rua Teresa Borges, 24A, portanto, mesmo nas traseiras do shopping Via Europa. E estamos aqui todas as manhãs de domingo, às 10h30 da manhã, a transmitir uma mensagem de esperança. No Salmo 119, versículo 71, o rei Davi declarava: foi bom ter passado pela aflição,
para que eu aprendesse os teus decretos. Foi-me bom ter passado pela aflição, para que eu aprendesse os teus decretos. Deus nunca desperdiça o sofrimento na vida dos seus filhos. O sofrimento na vida dos filhos de Deus tem sempre um propósito. Deus não permite que nós sejamos provados além das nossas forças. E podemos afirmar com uma inabalável certeza: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por isso, não temos que ter medo, mesmo no meio de uma pandemia. Muitos têm deixado que o medo domine os seus corações, em vez de confiarem em Deus. O Senhor está no controle de todas as coisas. Ele tem um propósito com cada situação que surge na nossa vida. Deus está a realizar o seu propósito, mesmo através de uma situação adversa. O sofrimento nunca vem para destruir a vida dos filhos de Deus, mas para fortalecer as fibras da nossa alma. Quando Deus realmente permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte, Ele está realmente a esculpir em nós o caráter de Cristo. E está a capacitar-nos para enfrentarmos e encorajarmos outros que estiverem também passando pelas mesmas aflições. O sofrimento é a escola de Deus, na qual nós somos treinados para as grandes batalhas da vida. Vamos engrandecer esta manhã este Deus que caminha conosco mesmo no meio do sofrimento. Vamos louvar o seu nome através deste culto. E vamos cantar um primeiro hino que diz: saudai o nome de Jesus. Anjos
Vamos esta manhã fazer uma leitura bíblica em Filipenses, capítulo 4, versículo 6 até ao versículo 9. Aí diz assim as Escrituras: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O apóstolo Paulo, falando aqui aos crentes da igreja de Filipos, eu falo acerca do tema da ansiedade. A ansiedade estrangula as nossas emoções e rouba as nossas energias. A ansiedade é considerada um mal deste século, pois atinge realmente pessoas de todos os níveis sociais, de todos os credos religiosos e de todas as faixas etárias. A ansiedade asfixia a alma, ela é um estrangulador de emoções. Ficamos realmente ansiosos porque tentamos tomar o destino da nossa vida através das nossas próprias mãos. Quando a ansiedade nos atinge, nós só temos duas opções. Ou descansamos na providência de Deus, ou seremos estrangulados emocionalmente pela nossa ansiedade. A ansiedade é inútil, ela não nos fortalece para lidar realmente com as tensões do futuro e ficamos ansiosos no dia de hoje. A ansiedade não consegue tonificar os músculos da nossa alma. Pelo contrário, ela afrouxa esses mesmos músculos. A ansiedade não nos consegue equipar para a luta, mas enfraquece as nossas forças para a batalha que nós estamos a travar. A ansiedade não nos dá qualquer capacidade para vencer, mas derrota-nos nas lutas da nossa vida. A ansiedade, além de ser inútil, ela também é realmente prejudicial, porque ela leva a ocupar as nossas mentes, as nossas forças, com um problema que ainda não está a acontecer. A ansiedade é também uma ilusão, pois nos dá a sensação de que nós realmente estamos no controle da situação, ou que nós precisamos tomar realmente as rédeas da nossa vida nas nossas próprias mãos. Uma pessoa ansiosa vive frequentemente sobressaltada. Uma pessoa ansiosa não descansa. Uma pessoa ansiosa não tem paz. Aqui o apóstolo Paulo, neste pequeno texto, ele mostra-nos realmente algumas formas de lidarmos com a ansiedade. Em primeiro lugar, nós devemos orar corretamente. Devemos orar corretamente. Paulo escreve: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. A palavra aqui, oração, no seu sentido original no grego, tem a ideia de adoração. Deves adorar por quem Deus é, dar graças a Deus por aquilo que Ele faz e suplicar a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Quando oramos de uma forma correta, nós podemos triunfar sobre a ansiedade. Mas não devemos apenas orar corretamente, mas devemos ter uma forma de pensar correta. O versículo 8, o apóstolo Paulo continua dizendo: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo,
tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. A batalha contra a ansiedade é decidida no campo da mente. Se focarmos os nossos pensamentos nos problemas, nós seremos vencidos pela ansiedade. Mas se nós voltarmos os nossos pensamentos para Deus, se pensarmos nas coisas que são lá do alto, nós ganharemos a batalha. E finalmente, no versículo 9, o apóstolo Paulo também conclui dizendo que nós devemos agir também de uma forma correta. O que também aprendeste e recebeste e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. A vitória sobre a ansiedade não está somente no campo do conhecimento, mas também na arena da prática, na geografia da obediência. A ansiedade produz tormento mental, um estrangulamento emocional e uma ausência de paz. Mas quando, porém, nós buscamos a face de Deus em oração, alimentamos a nossa mente com pensamentos lá do alto e colocamos em prática aquilo que nós aprendemos das Escrituras, então a ansiedade bate retirada e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, vem habitar nos nossos corações, montando guardas e sentinelas ao redor do nosso coração e da nossa mente. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Te agradecemos, ó Deus, porque Tu és um Deus que cuida de cada um de nós. Te agradecemos porque a Tua fidelidade se estende de geração em geração. Obrigado pelas provas que muitas das vezes vêm às nossas vidas, Pai. Sabemos que Tu tens um propósito com cada uma delas. Ajuda-nos para que a ansiedade não tome conta da nossa vida, mas que nós possamos confiar unicamente em Ti. Que nós possamos, em momentos adversos, olhar para Ti, buscar-te, praticar aquilo que nós sabemos da Tua palavra. E temos a promessa que a Tua paz, a paz que excede todo o entendimento, vai guardar a nossa mente e o nosso coração. Te peço que possas cuidar de cada lar esta manhã, que Tu possas falar a cada coração e que, acima de tudo, cada pessoa que nos está a ouvir esta manhã possa conhecer a salvação que há em Cristo, possa encontrar o perdão para os seus pecados e ter a certeza que um dia vai ter uma vida eterna contigo. Entregamos tudo isto nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar a cantar, vamos cantar um coro que diz: estou seguindo a Jesus Cristo. As dificuldades podem vir, há desertos que até nós poderemos ter que enfrentar, há tempestades que podem surgir, mas apesar de tudo isso, nós não vamos olhar para trás, nós vamos seguir junto como discípulos de Cristo, até ao dia que vamos estar com Ele na eternidade. Estou seguindo em Jesus Cristo, este caminho eu não desisto. Estou seguindo em Jesus Cristo, atrás do povo.
Esta manhã vamos ouvir a voz de Deus através do pastor Wesley Alencar. Vamos ter os ouvidos atentos e ver realmente aquilo que Deus tem para cada um de nós, que nós possamos aplicar a sua palavra às nossas vidas. Então temos esta manhã connosco o pastor Wesley Alencar. Olá, queridos irmãos, bom dia. Bom dia, pastor Samuel, bom dia a todos que estão nos ouvindo. É um grande prazer poder compartilhar convosco dessa manhã de domingo e juntos poder também aprender mais da palavra do nosso Deus. Então, o mês de maio, que se encerra hoje, além de ser conhecido como o mês das mães, também tem sido escolhido para ser o mês dedicado à família. E desde 1994, quando a Assembleia Geral da ONU proclamou o dia 15 de maio como sendo o Dia Internacional da Família, essa data tem sido lembrada anualmente. E dentre vários motivos ou objetivos que a ONU considerou para celebrar a família no mês de maio, vale destacar, por exemplo, alguns pontos. A família é reconhecidamente importante para uma estrutura de um núcleo familiar, especialmente naquilo que diz respeito à formação educacional infantil dos filhos que pertencem à família. A ideia é reforçar, em torno da família, uma mensagem de amor, uma mensagem de união, de respeito e compreensão que são necessárias para o bom relacionamento entre todos aqueles que fazem parte da família. Também foi pensado por parte da ONU a ideia de chamar a atenção de toda a população para tudo que diz respeito à família, como sendo o núcleo vital da sociedade, levando em conta direitos e responsabilidades dos cidadãos. A ideia é que a família seja valorizada, seja lembrada, e tudo aquilo que afeta a existência e o funcionamento da família, seja em nível social, em nível econômico ou demográfico, tudo isso seja sempre percebido. Agora, pense comigo que, apesar desses objetivos traçados aqui pela ONU para dedicar uma data internacional para a família, sendo esses objetivos até aceitáveis de maneira geral, por conta do valor que a família tem, não está claro nas proposições por parte da ONU qual é o conceito genuíno de família e nem a que tipo de família se aplica à celebração desse Dia Internacional. Então alguém poderia perguntar, mas o que é a família? Como identificá-la? Quais e quantos tipos de família existem? A família, ela é apenas um conceito cultural? A família seria um conceito relativo ou absoluto? Estas são questões relevantes por conta do conceito genuíno de família. É um conceito que tem sido questionado, tem sido atacado severamente, tem sido deturpado e até desconstruído com o objetivo de ser reformulado segundo quaisquer ideologias humanas. Qual é o conceito original de família? O conceito original de família é o padrão formado por um homem e uma mulher que, através de um relacionamento monogâmico, sempre que possível, geram filhos à semelhança de seus pais. Então, a pergunta a seguir deve ser outra. Qualquer modelo de família que não seja apresentado é verdadeiro? Você que me ouve, me acompanha nessa manhã, conclua comigo que, via de regra, outros modelos propostos para a família, além do modelo genuíno, não são verdadeiros. De fato, são modelos autodestrutivos. E eu posso citar um exemplo bem simples. Qual é uma característica genuína da família? É a sua capacidade natural de gerar novos membros semelhantes aos demais. E uma boa ilustração para isso é a nossa própria árvore genealógica, que é uma representação que conta a história da nossa família, segundo uma linhagem genética, onde lá são apresentados os nossos familiares ascendentes e os familiares descendentes. Quem são meus familiares ascendentes? O meu pai é a minha mãe, os meus avós e avós paternos e maternos, e assim nós podemos voltar na história
e traçar a linha na nossa família. Quem são os meus familiares descendentes? Aqueles que vêm após mim, meus filhos, netos, bisnetos e assim por diante. E através desse conceito genuíno de família, é possível determinar em qual posição nós existimos nessa história verdadeira. E não somente nós, também os demais membros da família. E até podemos afirmar que nós pertencemos a esta família e não àquela outra família. Vale lembrar que Deus, o Deus que se revela nas Escrituras, ele é o idealizador da família. Ele é o seu criador e deseja ser o sustentador da família. O Senhor tem todo o interesse de fazer parte e se relacionar com a família. Afinal, foi para isso que a família foi criada por ele. Então, nós perguntamos se você já tem considerado relacionar esse conceito de família à pessoa de Deus. Já ouviu alguém dizer essa expressão? Todos são filhos de Deus. Ou então, não, Deus é pai de todos. Todos nós somos irmãos e Deus é um só. Isso são expressões muito comuns de serem ouvidas quando nós falamos com pessoas sobre a necessidade das pessoas de terem um relacionamento verdadeiro com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Então, o que é que nós queremos pensar nessa manhã sobre esse relacionamento que envolve o conceito de família e a pessoa de Deus? O que a Bíblia tem a nos dizer sobre esse relacionamento? Eu convido você que me acompanha a abrir a sua Bíblia para a primeira carta de João, capítulo 3. Nós vamos ler dos versículos 1 até o versículo 10. Eu gostaria de ressaltar o versículo 10. Então, primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, nós vamos ler dos versos 1 até o versículo 10. Veja lá o que é que a Bíblia nos diz sobre o relacionamento entre o conceito de família e a pessoa de Deus. 1 de João, capítulo 3, lendo do versículo 1. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Olhando esse texto que nós temos aqui na primeira epístola do apóstolo João, especialmente esses versículos de 1 a 10, com o versículo 10 sendo conclusivo do que é dito anteriormente, um texto que nos fala de um contexto de família, apresenta-nos Deus como Pai, Jesus, o seu Filho, como primogênito dessa família, os filhos,
a quem Deus recebeu e que tem uma certa vivência, uma prática decorrente da membresia à sua família. E também fala do pecado, a transgressão da lei, fala das obras de Satanás, o diabo, nosso adversário, que são práticas pecaminosas, maldosas, e das pessoas que não fazem parte da família de Deus, mas que procedem do diabo, ou seja, seguem sua influência e praticam aquilo que também ele pratica desde o início. O que é que nós aprendemos olhando esse texto, especialmente com ênfase no versículo 10? Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, e nem aquele que não ama a seu irmão. Aprendemos olhando para esse texto que neste mundo em que nós vivemos, existem, de acordo com a palavra do nosso Deus, apenas 2 tipos de família. E você pode estar se perguntando quais são, portanto, esses 2 tipos de família, dos quais a Bíblia nos fala aqui nesse texto. A Bíblia nos fala que esses 2 tipos de família são a família de Deus, aqui mencionada pelo próprio Deus, Jesus Cristo, Deus Filho, e os filhos de Deus, aqueles que já nasceram de Deus, os que manifestam um caráter divino de justiça pela própria prática da justiça e pela prática do amor de uns para com os outros, e também fala de outra família, a família de Satanás, a família do diabo, aqueles que manifestam na sua natureza pecaminosa pela própria prática do pecado indiscriminado e pela falta de amor genuíno, seja para com Deus o Pai, para com Deus o Filho, ou mesmo para com os outros. E ainda mais, olhando ao redor das Escrituras, eu gostaria nessa manhã de fazer mais algumas observações consigo sobre essas 2 famílias que existem no mundo, das quais a Bíblia fala. Primeiro, dizer que ninguém pode fazer parte das 2 famílias ao mesmo tempo. Isso é impossível geneticamente, isso é impossível espiritualmente. Ninguém pode fazer parte das 2 famílias ao mesmo tempo. E nós vamos aproveitar alguns ensinos do Senhor Jesus, no Sermão do Monte, para fazer alguns destaques quanto a essa verdade. Então, venha comigo para Mateus capítulo 6, e eu quero ler consigo a partir do versículo 19. Mateus 6, lendo a partir do versículo 19. Olha o que é que o Senhor Jesus está a ensinar nessa altura do Sermão do Monte, que começa no capítulo 5 e vai até o capítulo 7. Então, Mateus 6, versículo 19, nós lemos assim: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros do céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. O que nós podemos aprender aqui, considerando a existência dessas 2 famílias que há no mundo? A família de Deus e a família de Satanás. Em primeiro lugar, dizer que ninguém pode ter o seu coração nas 2 famílias ao mesmo tempo. Então, o versículo 19 de Mateus 6 fala de um coração que é ligado a tesouros terrenos. São tesouros perecíveis, são tesouros que facilmente podem nos ser tirados, podem ser roubados. O versículo 20 de Mateus 6 fala de um coração ligado a tesouros celestiais, a tesouros eternos, tesouros que são impossíveis de serem roubados. Então, qualquer um de nós vai ter o seu coração em um desses 2 tesouros, ou tesouros terrenos, ou tesouros celestiais. Não é possível ter as 2 perspectivas ao mesmo tempo, porque não é possível pertencer às 2 famílias ao mesmo tempo. Ainda em Mateus capítulo 6, lendo o verso 22 em diante, diz assim: São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas são. Se ninguém pode ter o coração nas 2 famílias ao mesmo tempo,
Também não é possível alguém enxergar o mundo de um ponto de vista igual para as duas famílias. Ou nós teremos uma perspectiva da vida e do mundo, das coisas como elas são, ou nós teremos uma bem diferente. Aqui fala no verso 22 de um olhar que é iluminado. Diz assim: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será iluminado. E aqui a ideia é ter uma aptidão para discernir as coisas espirituais. O apóstolo Paulo fala sobre isso, mencionando que o homem natural, aquele que ainda não foi alcançado pelo evangelho, ele não consegue discernir as coisas espirituais, porque não tem um olhar iluminado. Mas também o versículo 23 fala de um olhar obscurecido. É um olhar incapaz de discernir qualquer assunto espiritual. Diz: se os olhos forem maus, todo o corpo estará em trevas. E que grandes trevas são. Percebemos aqui características de pessoas que pertencem a dois grupos distintos, aos quais estamos relacionando pela ordem a família de Deus e a família de Satanás. Mas ainda, em Mateus 6, versículo 24, nós lemos: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E aqui as riquezas ganham uma característica de alguém que é buscado, de alguém que é venerado, que é adorado e que, inclusive, exerce poder de servidão naquele que ama as riquezas. Tem um coração dominado pelas riquezas, que volta a concordar com o que lemos no versículo 19 em diante. Basicamente, a ideia é: ninguém pode fazer parte de duas famílias ao mesmo tempo. Não é possível fazer parte da família de Deus e também da família de Satanás. Ninguém pode ter o coração nas duas famílias, ninguém pode enxergar o mundo do mesmo ponto de vista, de duas famílias diferentes, ninguém pode servir, amar a duas famílias ao mesmo tempo. O que nós lemos na Bíblia, você que me escuta, é que, de fato, nesse mundo há dois grandes grupos de pessoas. Um grupo a quem Deus já alcançou com a salvação e que o próprio Deus chama de seus filhos, a família de Deus. E ainda há outro grupo que não foi alcançado ainda pela salvação e que são, portanto, inimigos de Deus, não foram reconciliados com Deus, que é a família liderada por Satanás. E ninguém pode fazer parte dessas duas famílias ao mesmo tempo. De acordo com a Bíblia, isto é impossível. A minha pergunta para você que me ouve nessa manhã é se já fazes parte da família de Deus. Se você já é um membro da família de Deus, que é imensa sobre toda a face da terra, e que Deus tem santificado e preparado para com ele passar toda a eternidade. Em segundo lugar, além de mencionar o fato de que ninguém pode fazer parte das duas famílias ao mesmo tempo, precisamos também verificar, biblicamente, que somente quem é filho de Deus faz parte da família de Deus. Não há a opção na família de Deus para alguém ser agregado a ela sem ser por meio de filiação, por meio de uma adoção que o próprio Deus é quem aplica na vida do indivíduo. Então, eu queria voltar agora, não para Mateus, mas para o Evangelho de João. E ter um pouco com você que me acompanha. Em João, capítulo 1, nós vamos ler os versículos 12 e 13 de João 1, quando diz assim: mas, João 1 e 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, e nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. O que é que nós aprendemos com essa leitura de João, capítulo 1, versos 12 e 13? Somente quem é filho de Deus faz parte da sua família. E é filho de Deus quem já tem Jesus como seu Salvador. Quem recebeu a Cristo como seu Salvador. Então, a este que, por meio da fé, tem Jesus como seu Salvador, Deus lhe concede o poder de ser feito filho de Deus. É uma adoção legítima, feita com base na pessoa e obra de Jesus Cristo, Deus Filho.
Versículo 12, nós aprendemos que apenas aqueles que recebem Jesus como Salvador é que recebem o poder de serem feitos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, não simplesmente todas as pessoas. Aprendemos ainda que são todos aqueles a quem Deus dá esse poder, passam a ser membros da família de Deus. Aprendemos que são todos que creem no nome de Jesus, são todos que nascem de Deus. Deus, que é o autor da vida humana, ele também é o autor da salvação para aqueles que crerem em seu Filho Jesus Cristo. Avançando um pouco mais no livro do Evangelho de João, nós aprendemos no capítulo 3 que é filho de Deus quem passa pelo novo nascimento. Não é alguém que vai ter um novo nascimento fisiológico, mas é um nascimento espiritual, que é exatamente o momento da sua conversão por meio de arrependimento em fé na pessoa do Senhor Jesus. E isso aconteceu na vida de um homem chamado Nicodemos. João capítulo 3, nós lemos no versículo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, um homem mestre da lei, importante para os judeus, mas esse homem vem ter com Jesus e vem tratar de questões da vida, e Jesus lhe fala da vida eterna. Então, João 3:3 diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Porque só pode ver o reino de Deus quem faz parte da família de Deus. E isso vai te dar por meio da fé em Cristo, que vai levar ao novo nascimento. Ainda em João 3, versículo 5, Jesus respondeu: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. É preciso de ouvir a palavra de Deus. É preciso de ter fé em Deus com base na palavra que foi ouvida e, portanto, ter o Espírito Santo agindo na vida do ouvinte da palavra, lhe convencendo de sua situação de pecados, lhe convencendo do estado de inimizade e distanciamento espiritual de Deus, e lhe falando da impossibilidade da vida eterna, a não ser por meio de Jesus Cristo. Então é preciso. Capítulo 3 ainda de João, versos 11 e 12. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho, Nicodemos ouviu. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das coisas celestiais? O versículo continua: ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A única maneira de ver o reino de Deus um dia, de entrar no reino de Deus um dia, é aquilo que Moisés fez no deserto no passado, quando o povo ouviu a palavra de Deus, creu na palavra de Deus, arrependeu-se de seus pecados e lá eles foram sarados. Em Jesus, todo aquele que nele crê também vai ser sarado do pecado, das suas consequências e vai ter vida eterna. Mas para isso, para alguém chegar a ser filho de Deus, tem que passar por esse novo nascimento. Nascimento do Espírito, não da carne. E ainda, entender que quem é filho de Deus, que faz parte da sua família, tem segurança da salvação que é operada pelo próprio Deus. No Evangelho de João, no capítulo 10, quando Jesus se auto-apresenta como sendo o supremo e bom pastor. João capítulo 10, verso 27, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Verso 29 e 30 de João 10. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. A obra de salvação, a obra que permite que pessoas pecadoras como nós sejamos adotados e incluídos na família de Deus, é uma obra genuína, é uma obra autenticada pelo próprio Deus, pelo Filho e pelo Espírito Santo, e ela não é quebrável, ela é indissolúvel, não pode ser desfeita. É algo que o próprio Deus garante.
para quem é filho de Deus, ela tem essa segurança. A vida eterna dada por Jesus jamais pode ser perdida. A pessoa não pode mais sair da família de Deus. O Senhor garante isso. Os salvos que Deus dá ao Filho não podem ser jamais perdidos. Então, o que temos visto hoje pela manhã, quando nós consideramos o relacionamento entre o conceito de família e a pessoa de Deus. Ninguém pode fazer parte dos dois tipos de família que há nesse mundo. A família de Deus e, por outro lado, a família que ainda não é de Deus. A família que segue a Satanás. Entender que só faz parte da família de Deus quem é filho dele, quem ouve a mensagem do Evangelho, quem compreende a sua condição de perdição, quem se entrega a Deus por meio do arrependimento e fé na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, e, portanto, passa pelo novo nascimento e é incluído na membresia da família de Deus. Porque nesse mundo, diante do fato de que há apenas duas famílias, ou pertenceremos à família de Deus, pela graça de Deus, por meio do Senhor Jesus, ou ainda pertencemos à família liderada por Satanás. E somente quem é filho de Deus faz parte da sua família. Isso é possível apenas e de maneira exclusiva através de Jesus Cristo. Não há outro meio que o homem perdido tente se desvencilhar do seu pecado, da sua prática pecaminosa, para entrar e ser aceito na família de Deus. Não é fácil para o homem. É difícil, é impossível. Por isso foi necessário que Deus enviasse seu próprio Filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse vida eterna, como diz João 3,16. Então a pergunta persiste. Você que nos ouve nessa manhã, já faz parte da família de Deus? Se a sua resposta é sim, graças a Deus por isso. Você pode rejubilar, você pode se alegrar, você pode descansar em Deus, enfrentar a ansiedade, as dificuldades da vida, com a bendita esperança de que Deus é o nosso Pai e de que Ele tem cuidado de nós e que seu plano não muda e é um plano eternamente bom e que Ele vai completá-lo totalmente. Mas se ainda não és membro da família de Deus, então precisa de passar pelo novo nascimento. E por fim, falando sobre essa realidade de duas famílias em todo o mundo, o fato de que há a família de Deus e a família do diabo, que é Satanás. Quem não é filho de Deus, a Bíblia nos ensina claramente, faz parte de outra família. Da família que é liderada, influenciada e usada por Satanás. Em Mateus capítulo 13, nós temos Jesus contando uma parábola, que é a parábola do joio. E naquela parábola, Jesus nos dá esse panorama de como é o mundo e o que há no mundo em termos de pessoas. Então, Mateus 13, eu quero já vir consigo para o versículo 36, que é quando Jesus traz a explicação da parábola a pedido dos próprios discípulos. Então, a parábola do joio está em Mateus 13, versos 24 a 30, mas é a partir do versículo 36 que Jesus nos dá a explicação da parábola. Então, veja o que diz Mateus 13, 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu: o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Diz ainda o versículo 38, a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. Então, Jesus está explicando que havia um campo. O dono do campo saiu a semear uma boa semente, mas, durante a noite, veio um inimigo, um adversário, e semeou o joio, um tipo de erva daninha que nasce e que, enquanto cresce, é muito parecido com o trigo, mas que fica bem misturado. Não dá para saber bem quem é trigo e quem é joio. A única maneira de separar o trigo do joio, e o trigo é bom para se produzir pão, farinha e tudo mais. O joio não serve para nada, só para ser queimado, lançado fora.
A única maneira de separar e preservar o que é bom é permitir que cresçam juntos, para, na dada altura, fazer uma separação devida para preservar o que é útil ao dono do campo e dispensar, descartar, destruir o que não é útil ao dono do campo. Então, Jesus afirma que a boa semente são os filhos do reino, que pertencem ao Filho do Homem, versos 36 e 38. Então, o que é que nós aprendemos aqui? Quem não faz parte da família de Deus, faz parte de outra família, da família de Satanás. Então, quem não é filho de Deus, não é filho do reino. Então, Jesus diz que é filho do maligno. Diz assim, versículo 38b, o joio são os filhos do maligno, que pertencem ao diabo. Há uma distinção aqui que é explicada pelo próprio Jesus. Ainda em Mateus 13, nós temos dos versos 39 em diante, que quem é filho do maligno, portanto, não faz parte da família de Deus, já está condenado a um sofrimento eterno. Diz o versículo 39, a ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quem é filho do maligno, aqui referido por joio, já está condenado a um sofrimento eterno. Essa parábola que Jesus conta aqui em Mateus 13, ela corrobora com aquilo que nós temos em Mateus 24 e 25, quando o Senhor fala a respeito dos últimos dias, especialmente com ênfase ao período tribulacional que há de vir sobre toda a terra. E aqui é uma referência clara ao período final da tribulação, quando Jesus voltará, ele como Senhor dessa seara, Senhor do campo, para fazer uma separação. O que o texto nos diz é que o joio, ou os filhos do maligno, aqueles que não forem achados pertencentes à família de Deus, serão todos recolhidos e serão, portanto, condenados a um sofrimento eterno. Aqui a figura é que serão lançados na fornalha acesa, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, todos os filhos do maligno serão recolhidos pelos anjos do Senhor. São as pessoas que lá em Mateus 24 serão levadas. As pessoas que serão deixadas são todos os filhos do reino. E os que forem levados, aqui referidos por joio, os filhos do maligno serão lançados nessa fornalha acesa, aquilo do que Apocalipse capítulo 20 nos conta em detalhes. Há uma sentença e um julgamento final, com condenação eterna para os filhos do maligno, para quem ainda não faz parte da família de Deus. Mas o que é que a parábola termina dizendo e Jesus explica em Mateus 13, 43, sobre quem é filho do reino? Quem é filho do reino, aqueles que são semeados por Jesus, serão preservados, poupados, livrados do sofrimento eterno. Mateus 13, 43, Jesus explicou, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então, temos aqui dois destinos para essas famílias. Para a família de Satanás, para a família do diabo, uma sentença de condenação eterna com intenso e incalculável sofrimento. Para os filhos de Deus, a família de Deus, os filhos do reino, preservação, livramento desse sofrimento e, mais ainda, a participação do reino de Deus. Todos os filhos do reino resplandecerão como o sol. Todos os filhos do reino permanecerão com o Pai para todo o sempre. Nesse mundo em que nós vivemos, existem dois tipos de famílias. A família de Deus e a família de Satanás. Não é possível fazer parte dessas duas famílias. Só faz parte da família de Deus quem já foi adotado por Deus em Cristo, quem depositou sua fé na pessoa de Cristo, quem arrependeu-se de seus pecados e clamou por salvação. As pessoas que ainda não fizeram isso não podem fazer parte da família de Deus. Então, seguem os ensinos e a influência de Satanás.
De acordo com a Bíblia, quem não é filho de Deus faz parte da família de Satanás e para mudar o seu destino, para mudar o seu estado hoje, o único modo é passar a ter Jesus como seu Salvador e o seu Senhor. Você já faz parte da família de Deus ou será que ainda não? Então, lembre que nós perguntamos no início qual é o relacionamento que existe entre o conceito de família e a pessoa de Deus. Será que realmente todos nós, todos, um a um, em toda a terra, são filhos de Deus? Será que Deus já é Pai de todos? Será, portanto, que todos nós, indistintamente na nossa condição em relação a Deus, da nossa vida espiritual, será que todos nós somos irmãos espiritualmente? A Bíblia, que é a palavra de Deus, responde que não. Porque nesse mundo há apenas duas famílias. Os que pertencem a Deus e os que ainda não pertencem a Deus. Um dia haverá uma só família. Após Jesus voltar pela segunda vez, tratar tudo o que precisa justamente e retamente, haverá um período eterno em que haverá apenas uma família, a família de Deus. Hoje ainda não é assim. Essa parábola que nós vemos agora por fim, do joio e do trigo, em Mateus 13, nos mostra que essas duas famílias são representadas pelos filhos do reino e os filhos do maligno. Haverá uma separação entre essas duas famílias, ali reportado na parábola pela ceifa, que é na consumação dos séculos, no fim dos tempos. A família de Satanás será recolhida pelos anjos do Senhor e estes serão lançados no fogo, na fornalha acesa, onde haverá apenas choro e ranger de dentes. Já a família de Deus será mantida no reino de seu Pai, porque os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Pergunta para você que nos escuta nessa manhã. Se você ainda não é filho de Deus, onde você estaria se o dia dessa separação entre as duas famílias fosse hoje? Você teria paz e certeza de que resplandeceria como o sol e entraria no reino do Pai Celestial? Ou você está inquieto, não tem essa paz, não tem a certeza se você estaria nesse reino? E talvez está a temer, pensando que pode ser recolhido e lançado na fornalha que arde. A resposta, onde você vai estar em termos de destino eterno, é a qual família você pertencerá. Se você já será um membro da família de Deus ou ainda não. Se você será achado por Deus como um filho da luz ou ainda como um filho das trevas. Qual é o nosso desejo nessa manhã? É que se o Espírito Santo de Deus, que é onipresente, que é onisciente, onipotente, tal qual Deus Pai e Deus Filho, está a falar ao seu coração, e ele sabe da sua condição espiritual. Ele sabe se você já é ou não membro da família de Deus. E se ele está a trabalhar em tua vida e vem tocando no seu coração e incomodando você quanto às coisas do presente e da eternidade, e você tem sentido a necessidade e o desejo de ter a segurança da salvação, uma paz que excede todo o entendimento, a alegria de ser membro da família de Deus e ter Jesus como seu irmão, por adoção que Deus faz, então entrega a tua vida a Jesus como teu Salvador. Entrega a tua vida a Jesus como teu Senhor e passa a fazer parte também da família de Deus. O Senhor vai receber-te por conta daquilo que Jesus fez em teu favor. Lembra que nós já mencionamos João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Será que hoje vai ser o dia do seu nascimento na família de Deus? Atos 2:21 diz, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então invoca o nome do Senhor. Confessa teus pecados. Pede perdão a Deus, Ele vai te perdoar dos teus pecados. Ele vai te purificar de toda a injustiça e serás aceito por Deus. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você que nos acompanha nessa manhã é alguém
que almeja, que deseja, que anseia por uma nova vida, uma vida eterna, uma vida plena, uma vida satisfatória, uma vida verdadeira, precisa de um relacionamento verdadeiro com Deus. E isso vai acontecer apenas através do Senhor Jesus. Serás transportado da família dos que seguem a Satanás, dos inimigos de Deus, para fazer parte da família eterna de Deus. E ser chamado por Deus de filho. Deixar de ser apenas uma criatura para ser uma criatura salva por Deus e vai ser conformada à imagem de seu filho. Deus tem prometido grandes bênçãos e imensa riqueza espiritual para todos aqueles que fazem parte da família dele. Não vivas uma vida miserável sem Deus. Vivas uma vida plena com Deus em Cristo Jesus. Que Deus abençoe, tenham todos um bom domingo e nós oramos a Deus que a sua palavra encontre bom lugar em teu coração. Um grande abraço, Deus abençoe a todos. Vamos então orar esta manhã. Te agradecemos, ó Deus, pela segurança que nós temos, que todos nós que um dia recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós fazemos parte da tua família, Pai. E pedimos que se há alguém que ouviu hoje esta mensagem, que não tem a certeza da vida eterna, que não tem a certeza que um dia vai estar contigo por toda a eternidade no céu, que hoje mesmo possa depositar a fé em Jesus, possa olhar para o sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, possa se arrepender dos seus pecados e receber a Jesus como Senhor e Salvador. Não permitas que ninguém possa ficar negligente realmente à mensagem da tua palavra. Que ninguém possa continuar, depois de ter ouvido a mensagem do teu Evangelho, a continuar sem esperança neste mundo, Pai. Que haja realmente salvação em muitos lugares. Pai, te agradecemos porque nós que éramos inimigos, nós que estávamos voltados de costas para ti, em Cristo nós fomos reconciliados contigo. E agora não somos mais inimigos, mas fazemos parte da tua família. Te agradecemos por isto, em nome de Jesus. Amém. E esta é a segurança que têm realmente todos aqueles que fazem parte da família de Deus. Nada, nem ninguém nos pode separar do amor de Deus a partir do momento em que nós começamos a caminhar com Cristo. E este é o tema do hino que vamos cantar para finalizar o nosso culto. Segurança, eu sou de Jesus. Vivo feliz, pois tu és Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Somos Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor. Seu amor eu me submeti, extasiado e também senti anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor.
Esta manhã, tu que nos estás a ouvir na tua casa, será que tu já fazes parte da família de Deus? Mais uma vez, João 1,12 diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tu hoje podes fazer parte da família de Deus. Esta manhã vem a Jesus, nele encontrarás pleno perdão dos teus pecados. Dele receberás a vida eterna, a garantia da tua salvação. Aqueles que fazem parte da família de Deus não precisam temer mais o passado, porque já foram perdoados. Não precisam temer o presente, porque nós temos livre acesso ao trono, à graça de Deus. E não precisam também temer mais o futuro, porque temos a garantia do céu. Em Deus está a nossa esperança. Jesus é a nossa esperança. Obrigado por ter estado connosco esta manhã. A qualquer pergunta que tenha sobre a mensagem da vida eterna, pode falar comigo por mensagem privada nesta página e eu terei todo o gosto em responder a qualquer questão que me possa colocar todos os domingos às 10h30 da manhã. Nós estaremos aqui a transmitir uma mensagem de esperança, uma mensagem vinda de Deus para ti. Esperamos por si e convido outros a estarem conosco em cada domingo de manhã, para que possam ouvir a voz de Deus. Que Deus o abençoe e guarde durante esta semana. Bom dia, minha gente. Bom dia. Alô, tudo bem? Bom dia. Tudo Bom bem? dia. Olha, Faema, estás bem? Beca, Pedro, Olá, Avi, Graça, Odília. Beijinhos. tudo bem? Está tudo bem com vocês? Também, os miúdos estão bem? Está tudo bem? Também. Tá, agora Vão Sobrevives, continuar por casa. sobrevives, Faema. Agora sim. Ai, vai olha, ajudar. agora segunda-feira começo a trabalhar, vou ter um bocadinho de paz. Um bocadinho. Ai, vê lá. Mas também estou com receio. Mas Pois, pronto, tem que ser. mas tem que ser, né? Mas eles vão continuar em casa por enquanto. Pois, tá. Dá para ver que eu vou Mas também. Olha, agora com o pai é um bocadinho. Família Alencar, seco, como é que Sim, é? é muito melhor. Pois, claro. Consigo fazer as coisas. Claro, já dá para ajudar. Tens um bigode muito giro. Olha, estamos no Zoom. Tá, olha, Olha, eu queria pedir um motivo de oração. então. Porque abriu uma vaga para farmácia aqui no Espera aí. Hospital Garcia Dorta, que é a 10 minutos da minha casa, Claro. e eu já me inscrevi, se pudesse orar para que eu possa ser escolhida. Tá. É só Está horário. uma, e assim escusava ter que ir para Lisboa todos os dias. Olha, e quando é que sabes? Vais ter entrevista, não sabes? Como? Vais ter uma entrevista. Não sei, só mandaram um e-mail a circular a dizer que abriu uma vaga, precisam do contrato urgente. Oh,
Então, para nós mandarmos o currículo lá para o coordenador. Tá. Eu mandei, pronto, e agora Agora é devem esperar. selecionar Tá. as pessoas. Tá bom. Pronto. Mas Vamos como é dar só horário. uma e ainda tanta gente que quer entrar, Pois. né? Ok. Mas Tá. pronto. Tiver que ser. Gente, vamos dar Exato. horário. Tá. Tá, Diz obrigada. alguma coisa. Tá. Sim, quando eu souber de Obrigado. alguma coisa, digo. Ok. Cumprimento aqui, olha aqui. Olá, bom dia. Olha! Bom dia. Oh, cara bonita. Cara bonita. Estás-te a Tá bom. esconder. José, como é que é? Estás melhor? Estou melhor assim, irmão, Daniel. Agora sim. Ah, agora sim. Boa. Amanhã a gente vai no médico, amanhã à tarde. É verdade, eu sei. Sim, senhora. Olha, pessoal, beijinhos. Eu não estou a conseguir ver ninguém. Tenho um quadrado cinzento em frente do meu. Epá, então isso é do teu telemóvel, de certeza. Não, é do computador. Apareceu um quadrado cinzento. Vocês veem? Sim. A gente está-te a ver. Sim, mas eu não também. vejo. Vocês estão tapados. Tá, beijinhos. Beijinhos Então vá. a todos. Tchau. Família Gaspar. Mas bom, Jair. Tchau. Elian, pastor, obrigado. Onde está o Joel? Ali.